Gente, vamos embora. Seguimos com aqueles podcasts excepcionais. Hoje um dia de domingo, tarde de domingo. Hoje eu vou falar rapidinho, tá, gente? Tô com pouco tempo aqui, né? Domingo é uma delícia, tem muita comida, eventos familiares. Eu particularmente gosto, então vou gravar rapidinho, porque até por uma questão de superstição. Primeira rodada, não deixei, por conta do final de semana, não gravei o podcast. Falei, então vou esperar todo mundo jogar, todos os brasileiros no caso, e eu vou gravar. E agora, nessa segunda rodada, eu fui gravando dia após dia de jogos de brasileiros. Então, com a vitória do Flu, eu não podia deixar de comentar essa vitória que, olha, teve contextos de muita dramaticidade, sofreu um pouquinho mais do que deveria. O Fluminense sai na frente, gol do Ares, que aliás, que golaço, né? Pô, assim, não é por nada não, mas não é porque é brasileiro, que o Arias não é brasileiro, né? Não é porque é de uma equipe brasileira, mas o gol do Arias foi mais bonito que o do Messi, não foi não? Se bem que ali você vê que tem um pouquinho de sorte o Arias, né? Aí você vê a diferença do patamar dos atletas. O Messi cobra, sai andando com uma tranquilidade, como se tivesse feito, ó, como se estivesse escovando os dentes. O Arias chuta e ele quase cai no chão ali, né? Na velocidade, né? Na velocidade para pegar firme na bola, pegar uma potência e o efeito necessário. Não estou aqui questionando a habilidade do Arias, até porque melhor jogador do Fluminense. Aliás, um dos melhores de todas as equipes brasileiras que a gente vê na competição. O Arias é um dos melhores jogadores. É impressionante como ele assim, é um camaleão, né? Eu já elogiei ele bastante no primeiro jogo contra o Borussia e agora contra o Sam também. Também o Sam, pelo amor de Deus, né? Gente, ó, falei aqui que teve contextos de dramaticidade desnecessários. É curioso como o adversário ele meio que condiciona o jogo para algumas equipes, porque a gente acompanhava o Flamengo no primeiro jogo. Fez um jogo amplamente superior, mas bem burocrático, né? Bem cadenciado, controlando bem as ações, sem se desgastar muito. A mesma coisa o Botafogo contra o Seattle, não era equipe forte, então você vê que a galera dava aquela cadenciada, dava aquela controlada. O Palmeiras no segundo jogo, adversário mais parelho, então não foi tanto para correria, só quando o negócio apertou mesmo, que aí decidiu dar uma forçadinha, e ao forçar um pouquinho, já marcou o resultado necessário para os 3 pontos. Então, a mesma coisa eu acho que aconteceu com o Fluminense. Primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, o time todo muito ligado, porque sabe que é um adversário que se qualquer vacilinho que você dá, que você desse, seria punido. E entrou muito focado. Agora, quando você pega um San, é difícil, né? Às vezes você complica um jogo que estava fácil e estava muito fácil para o Fluminense o jogo todo. O Sam faz 2 gols assim Pô, as duas bolas que eles tinham. Eu vou falar assim, vou falar a verdade. As duas bolas que os caras tinham para marcar gols, eles marcaram. E aí é eficiência. Aí eu não tô questionando os caras. Aí também não vou nem criticar tanto o Fluminense que dá para criticar, marcaram assim numa preguiça, né? Então, pô, todo mundo marcando. O primeiro gol é uma loucura, né? Todo mundo marcando com os olhos. E aquele jogador, o jogadorzinho lá do Ulsan, pô, se ele tentasse aquele chute lá mais umas 10 vezes, eu sei lá se ele acertava aquele chute do jeito como foi, né? Mas enfim, sofreu desnecessariamente porque baixou um pouco os níveis de concentração, baixou um pouco os níveis de intensidade e acabou quase pagando pato, né? Quase pagando pato. E estava muito superior o Fluminense. O Sam, obviamente, depois dos gols, deu uma animadinha, eles correram um pouco mais, foram para cima um pouco mais, mas assim, pô, talvez. Não, menti, vai. Falei, talvez as duas oportunidades de gol, de fato, eles fizeram. Teve mais uma. Teve mais uma grande defesa do Fábio. Acho que tirando essas três, e das três eles marcaram 2 gols, fora isso, as grandes chances, como foi no primeiro jogo, foi do Fluminense. É um Fluminense muito confortável na partida. Repito, importante a gente destacar isso. Com os gols, a equipe coreana, obviamente, ficou mais animadinha. Os caras começaram a usar um pouco mais, eles começaram a arriscar um pouco mais, coisa que até então eles estavam um pouquinho com medo. Você percebia que os caras estavam um pouquinho com medo do Fluminense, porque o Fluminense estava dominando amplamente as ações,
já tinha marcado um golaço de falta e estava muito confortável na partida, no toque de bola, no controle do jogo, dominando o meio-campo. E aí, em questão de alguns minutos e uma baixa de intensidade da equipe do Fluminense, a equipe coreana se aproveitou, marcou os dois gols e marcou bem, mérito deles que correram atrás do resultado e complicou a vida do Fluminense, que aí no segundo tempo voltou para o jogo, o Renato até falou em entrevista, tem hora que a gente tem que falar firme, e eu falei firme no vestiário. O Renato deve ter botado pra torar no vestiário, cara. Do jeito que ele falou na entrevista pós-jogo, ele deve ter descido a borrachada legal, tá? Deve ter chegado pagando geral, deve ter chego, né? Chego pagando geral no vestiário. Galera fez algumas substituições, entrou o Keno aí em destaque na tela, e o Keno fez o gol da virada, de fato, né? O Fluminense chega em igualdade com o Freitas, tá esquecendo, o Freitas que tá aqui na imagem também. Depois o Keno consegue o gol da virada. Então, assim, é uma partida que até você vê a virada do Fluminense, como aconteceu, e os gols que foram sendo marcados. O terceiro gol do Keno é uma loucura. O gol do Keno é uma loucura. A defesa do Ulsan. É só para contextualizar que os caras sabem jogar futebol, não vou aqui menosprezar os caras também, né? Como, vai defender os caras? Não, é um time de bagre, né? Time de bagre. Mas até os bagres sabem jogar bola, pô, né? Eu critico o Boca, mas o Boca joga futebol também. Futebol de baixíssima qualidade, mas joga bola. É que profissional, é diferente do Auckland, né? O Auckland, pô, aí é brincadeira. Os caras jogam bola, joga mais aquele bem amador, né? Parece que você tá vendo um time de pelada. Aliás, tem muito time de pelada que jogaria melhor que o Auckland, né? Mas enfim, mas o Sun joga a bolinha deles, né? Joga a bolinha deles e diz que tem o melhor goleiro da Coreia lá, um bom goleiro de fato, mas, poxa, não há nível de comparação, de verdade, assim, é um time ruim, time bagre. Eu falei, jogou a bolinha deles, foram para cima, acreditaram no game, fizeram o gol e quase, pô, quase não diria, né? Quase é muito forte, a palavra quase é muito forte, mas voltando ao lance do Keno, o gol do Keno ele sobe sozinho, ele nem pula com tanta vontade, parece assim, né? Ele não pula nem mais alto que ninguém, porque ele recebe a bola sozinho. Ele recebe a bola sozinho, não tem ninguém. Tem ninguém para marcar. É diferente assim. Primeiro gol do Sam, o gol do empate, o Fluminense, erro de defesa do Fluminense para fazer a cobertura daquele atleta que estava sozinho, erro de cobertura. Agora, você vê que já tinham 4, 5 caras na grande área, praticamente. Eles só não fecharam aquele ângulo. E aí, ao não fechar aquele ângulo, né, o rapaz ali foi muito feliz e marcou o golzinho. Mas você vê a diferença, né? Uma bagunça, mas todo mundo voltou para marcar. O seu gol do Keno, ninguém, né? Absolutamente ninguém. Ele cabeceou tranquilinho no ângulo, fez conseguiu o gol da virada, né? Fez o gol, tomou a virada e o gol da revirada. E aí ficou mais tranquilo, né? Aí ficou mais sossegado, o torcedor já respirou mais aliviado. O próprio Renato, quando a câmera mostrava, estava bastante incomodado antes, ele já baixa um pouquinho, né? Já baixa um pouquinho a intensidade, mas ainda bastante puto, né? Todo o respeito da palavra, mas bastante puto. Tá aqui, ó, vambora. Quem jogou ontem, tivemos Internacional e Urawa Reds. O Urawa saiu até na frente. Pô, a torcida do time ruim, tá? Pô, time bagrinho esse time do Urawa. Mas a torcida faz uma festa legal, viu? O torcedor organizado do Urawa tem um cântico que eles ficam gritando lá e eles pulam tudo juntos. Assim, parece coreografado. O negócio é muito bonito, pô, de ver todo mundo junto, uma ondinha assim, cara, é um efeito hipnótico até, né? E muito legal a torcida, a festa da torcida, mas é o que eu falei do Boca, né? A Urawa Reds, time ruim, só resta torcer, comemorar que se jogou contra um europeu, porque fora isso não tem muito o que comemorar, não. O time até saiu na frente, repito. Internacional, uma tiriça, não jogou nada. Não jogou nada, mas assim, mesmo não jogando nada, os caras têm qualidade para conseguir virar o jogo e virar o jogo contra uma equipe fraquíssima, que é essa do Ural. River Plate Monterrey foi um jogo, foi um embate interessante. E a gente vê duas equipes aí que estão
Pô, uma que é digamos assim, referência, dá para dizer que é uma referência, pelo menos na Argentina. O Monterrey é uma referência aí na CONCACAF, pelo menos. Então, foi interessante ver duas camisas que tentam praticar um futebol interessante, um futebol competitivo, e acabou ficando 0-0 mesmo. Mamelodi, Sundowns e Borussia Dortmund, esse jogo foi uma loucura, hein? Um toma lá da cá desgraçado. E o Borussia Dortmund saiu atrás, virou o jogo. Olha, e viu o Mamelodi quase aprontar alguma coisa ali, hein? Quase aprontar um empate de novo. É impressionante como joga mal esse time do Borussia. Tem bons jogadores. E os gols, é só ver os gols que eles marcaram. Tem bons jogadores, mas pô, time caótico, mal treinado, né? Putz, cara, é incrível. Muito mal treinado. E esse time do Mamelodi é um time interessante, viu? O Fluminense vai ter que ficar ligado, porque os caras se entregam mesmo. Os caras correm muito, se entregam pro game, eles se doam pro jogo. Eles vão se doar pro game. Então, esse jogo pro Fluminense ficar de olho, prestar atenção, porque a equipe que tá no páreo ainda vai buscar a sua classificação também. E ao Fluminense, para mim, apesar de estar praticamente ali meio que assegurado, para mim tem que focar, tem que mirar a vitória, né? Não pode nem mirar o empate, mirar a vitória, porque aí, cara, o que acontecer no outro grupo não interessa. Se você vai pegar o mais forte ou o mais fraco do outro grupo, interessa é você focar no seu aqui. E o Fluminense tem futebol. Ao empatar com o jogo contra o Borussia já mostrou isso, contra o Sun também, né? Se distrair um pouquinho mais. Contra o Mamelodi, eu acho que o Flu vai conseguir marcar gols também, com mais facilidade do que foi contra o Borussia, se assim criar para marcar, mas não pode dar a bobeira que deu contra o Sam, não. Se der a bobeira na marcação, na defesa, como fizeram com o Sam, o Mamelodi vai punir e vai punir legal, tá? Os caras ali estão com muita vontade. Bonito de ver, assim. Você vê que os caras são meio grosso, mas eles correram e se doaram o jogo inteiro. É bonito de ver quando você vê um time que você sabe que é limitado e os caras se entregam, né? É legal de ver. E o Flu aqui, 4-2 para cima do Sam. A partida, apesar do contexto dramático, volto a repetir, ela foi muito fácil para o Fluminense. Não estou aqui menosprezando, não. Foi difícil, foi difícil assim. O Fluminense tornou o jogo difícil. Mas foi um jogo fácil. Assim, depois separando, agora que está tranquilo para a gente analisar, a gente exclui ali, pô, erro grotesco no primeiro gol, erro bizonho no segundo gol e os gols do Fluminense marcados com muita tranquilidade, viu? O gol do Arias, o gol assim de craque, né? De cracaço de bola, merecido, né? Merecido que o Arias faz, é brincadeira. Bom, essa manhã já tivemos Juventus e o Wydad Casablanca. Juventus venceu por 4-1, apesar da boa intenção do Wydad Casablanca, que fez um jogo muito interessante contra o Manchester City, ameaçando bastante, criando oportunidades. Contra a Juventus não teve jeito, viu? Aí a gente é aquela coisa, dá para competir? Dá, mas é o que eu tô falando desde o início da Copa do Mundo. Os caras são tudo isso mesmo. E se pegar os caras num dia inspirado não digo nem para jogar bola, mas para marcar gols, né? Porque os caras têm jogador para marcar gol. Aí os caras vão lá e vão marcar mesmo, velho. Os caras vão marcar, se der espaço e o Idade deu muito espaço para Juventus, vai tomar pau, tá? E aí foi 4-1. Foi 4-1, foi assim, uma vitória muito tranquila da Juventus, apesar de que eu falei, de um ou outro bom momento do Idade, os caras conseguem competir contra o Manchester. Foi uma baita partida do Idade, viu? Foi uma baita partida. Achei que ia aprontar, até achei que fosse aprontar para cima da Juventus, mas já desde o comecinho do jogo já ficou evidente que você pega uma Juventus que tá a fim de jogo, não quer correr riscos e foi pro game, né? Foi pro game, foi para controlar o jogo, para não sofrer como tantos outros sofreram. E é isso. Neste momento, Real Madrid e Pachuca do México em campo, tá 0-0, 13 minutos do primeiro tempo, um jogo ruim, tá? Muito ruim. Real Madrid, cara, que tiriça, viu? Que tiriça esse time do Real Madrid, não veio, não deu a cara ainda, tá? O time do Real ainda não deu a cara. Mas o saldo aí pra gente, segunda rodada, a segunda rodada vai acabar hoje, mas para nós brasileiros, um saldo excelentíssimo, né? Cara, que saldo, cara, que momento, né? Que momento que a gente está vivendo, pelo menos as equipes brasileiras, né? Palmeiras liderando o grupo A,
o Botafogo liderando o grupo B, o grupo da morte. O Botafogo liderando o grupo B. Aqui o Flamengo, outro grupo que seria muito chato por conta do Chelsea. E aí o Esperance, pô, time tunisiano, chato também, poderia complicar alguma coisa. Vai encarar o Los Angeles. E o Flamengo liderando tranquilamente aqui, cara, coisa linda de se ver. Grupo F, outro grupo que, pô, Borussia Dortmund, vai ser difícil liderar o grupo, pelo menos, né? Não a classificação, mas liderar o grupo. A mesma coisa do Flamengo, pô, difícil liderar o grupo. Mas tá aqui, né? Mais uma equipe brasileira liderando. Tamo bem, cara, tamo bem. A galera tá. Eu tenho visto algumas repercussões, o pessoal tá olhando pra gente com um olhar positivo. De que, assim, a gente é visto como um celeiro de grandes jogadores. E agora a galera tá começando a ver que é, continuamos sendo um celeiro de grandes jogadores, mas a gente também joga bola, pô. A gente também joga bola, a gente também sabe competir. Então tá sendo legal, assim, acho que o panorama, assim, a visão que pelo menos não é que o mundo menosprezava a gente, é que, cara, pô, o jornalista europeu, desculpa, assim, você que tem o espírito do vira-lata, o jornalista europeu, ele vai, aqui no Brasil, o jornalista cobre os campeonatos nacionais, internacionais, Libertadores, Sul-Americana, eventualmente pega algum outro jogo aqui da Argentina, enfim, não sei se assiste, e aí assiste Liga Inglesa, Liga Espanhola, Liga Italiana, Champions League, Europa League. Lá, os caras não vão ficar olhando para o nosso campeonato, eles vão olhar para o deles só, né? Então, o jornalista espanhol vai olhar para o campeonato espanhol e aí e as outras ligas referências ali no continente e a Champions League. É isso, o universo deles é esse. Ah, tá menosprezando. Não é nem menosprezar o Brasil, cara. É que os caras, pô, é tão longe. O horário é ruim também. Cara, o jogo que começa às 8 da noite aqui, pros caras é de madrugada. Você acha que os caras vão ficar perdendo tempo vendo isso aí? Então, por isso que a gente tem um espírito de vira-lata, fala assim, os caras nem têm interesse. Não é nem por falta de interesse, é porque o horário também é cretino para eles, né? Então, assim, vai ficar se matando para ver o jogo, o cara não vai, né? Ele vai ver o jogo ali da Espanha, da Inglaterra, da Itália, né? Enfim, da França, eventualmente, os jogos da Champions League, para poder comentar aí o próximo adversário, né? Do Barcelona, do Real Madrid. Isso um jornalista espanhol, o inglês faz a mesma coisa. Então, o bom da Copa do Mundo é que eles estão tendo a oportunidade de ver alguns jogadores, algumas equipes que eles não estão habituados a ver, ou talvez que eles nunca viram. Cara, assim, nunca vi essas equipes jogando. E é interessante, pô, os caras são bem organizadinhos, né? Jogam uma bolinha maneira. Pô, amassou o Chelsea, o Flamengo, que barato, né? Que barato. O Botafogo venceu o PSG, nem correu grandes riscos. Pô, que parada, hein? Tipo, o Fluminense amassou o Borussia Dortmund, o Palmeiras, pô, tacou-lhe pau no Porto, não ganharam, né? Mas, pô, competiram bonito. Então os caras começam a ver e é legal que a gente ganhe projeção de repente, né? Assim, primeiro para quem transmite os jogos, é, claro que claro que os horários são escolhidos, algumas vezes por conta da televisão, da programação da televisão, algumas vezes para ajudar o próprio torcedor que sai do trabalho às 5, 6 da tarde, então você pega um horário para ele acessível para ele acompanhar o jogo. Só que eu acho que essa possibilidade da Copa do Mundo de você atrair o interesse de outros países, de outras pessoas de outros países para ver a nossa liga, talvez quem transmitem os jogos comecem a olhar de, cara, vamos vamos fazer alguns jogos num horário mais bacana para essa galera, de repente para eles poderem acompanhar um pouquinho melhor, né? Pô, é legal, vou ver o joguinho ali da Liga Brasileira, né? Tá, agora tá no horário legal, dá para assistir, vou tomar meu vinhozinho, assisto um joguinho e vou dormir, né? Pega um horário à noite, pra gente vai ser à tarde aqui, né? Não é muito comum, né? Não é muito fácil, mas eventualmente pode acontecer, né? Por que não? Por que não? Enfim, eu acho que fica essa reflexão até para que o mundo consiga acompanhar o nosso futebol, porque às vezes as pessoas ficam, os caras não respeitam, eles nem assistem os nossos jogos. Cara, quem se mata para ver jogo da liga das ligas europeias é a gente.
A gente que às vezes para o serviço, fica olhando no celular, acompanhando o jogo no horário do serviço, os jogos da Champions, eles não vão acordar de madrugada para ficar vendo o jogo que acontece aqui no Brasil na Libertadores. É, se desculpa, assim, e não é nem porque o cara não tem interesse. Às vezes o cara tem até interesse, mas, cara, não vou acordar 3, 4 da manhã para ver um jogo no Brasil, pô. Desculpa, eu vou dormir e vou acordar cedo da manhã porque eu tenho que trabalhar, cara. Então, a gente aqui, às vezes, para o serviço, né? Dá aquela fugidinha para ver alguma coisa, mas os caras não vão, né? Os caras não vão acordar, comprometer o horário de sono. Aí você fala assim, pô, mas eu acordo cedo para ver a Fórmula 1. Aí é você, cara. Você quer acordar para ver um esporte que você gosta? Não tem jeito. Mas você não pode cobrar dos outros o que você faz por entretenimento, porque você gosta. Aí vem alguém, pô, eu acordo de madrugada para ver o Grande Prêmio de Suzuka no Japão. Eu acordo de madrugada para ver o GP da Malásia, o GP de Xangai na China. Ou acorda para ver o tênis, né? O tênis aberto da Austrália, pô, a Austrália é outro lado do mundo, então você fica de madrugada, o cara fica de madrugada vendo o jogo. Mas ele faz porque ele quer, pô. Você não pode cobrar do outro cara que ele vai fazer a mesma coisa. Ah, pô, eles não acordam para ver o nosso futebol. Eu tenho certeza que muitos até gostariam de ver alguns jogos, mas não vão acordar de madrugada para ver, né? E aí é aquela coisa, a galera dos direitos de transmissão também tem que dar ajudada, né? Ah, mas tá na nuvem, é só o cara abrir depois e ver. Pô, aí o cara não vai abrir, né? O barato é ver ao vivo, tá rolando ao vivo, pô, vou parar para ver agora. Se ficar ali na nuvem, pô, o cara não vai assistir, né? Se ficar na nuvem, o jogo do Barcelona e Real Madrid tá na nuvem também, é isso que ele vai ver, né? Não é o clássico, o derby paulista, por exemplo, né? Enfim, quando tá ao vivo, o cara pega e vê ao vivo. Agora, se já passou, passou. Ele vai ver outro jogo ali do contexto europeu, né? Porque para eles é o dia a dia deles, poxa, né? É o dia a dia. O nosso dia a dia é falar de futebol europeu, mas é falar do futebol local também, né? O dia a dia deles não faz parte do dia a dia se falar do futebol sul-americano. Pode acontecer no futuro? Pode acontecer no futuro, mas hoje não é assim, né? Hoje não é assim. Então não adianta também a gente ficar com esse espírito de vira-lata, de ai, eles nem vê os nossos jogos, a gente vê os jogos dele. A gente vê os jogos dele porque a gente quer, pô, né? Enfim, e porque os caras jogam bola também, né? A gente gosta de ver um bom futebol. Eu vejo, por escolha própria, que eu gosto de ver um bom jogo de futebol, né? É isso. Tá, gente? Ó, vamos embora. Hoje finaliza-se a segunda rodada. A Juventus já venceu, o Manchester vai entrar em campo hoje à noite. Vamos Real Madrid jogando agora, o jogo tá horrível, tá? O Real Madrid não tá jogando nada, ó. O Pachuca agora brincando de bobinho com o time do Real Madrid. Toca a bola aqui, toca a bola lá. E todo mundo do Real marcando com os olhos, ó. Ninguém nem se mexe, ó. Todo mundo pregado no chão, só cobrindo os espaços e ninguém se mexe muito, ó. Só começa a correr quando o Pachuca avança. Se não avançar, fica tocando bola, eles não estão nem aí, né? Vão ter Salzburg e Al Hilal. E na segunda-feira, amanhã, preparativos aí para o jogo do Palmeiras, tá? Verdão, vambora, né? Vamos que vamos. Não sei se eu gravo amanhã de manhã ou não. Se gravar, vamos falar rapidamente da possível escalação. E é isso, tá, gente? E comentar também os resultados do dia de hoje, de repente, o que vai acontecer com o Real, com o Manchester City, de repente algum resultado bombástico. Vamos acompanhar, né? Gente, valeu demais. Ótimo domingo para todo mundo. Encerra as atividades. Até gravei bastante, até falei bastante, né? Forte abraço e até amanhã, tá? Tchau.